de emoção naquele jeito. Ela é organizável não pensando que ali vai ser frequentado por seres humanos, mas é imaginada que uma unidade de saúde vai ser frequentada por robôs ou máquinas que chegam lá, dizem o diagnóstico, o médico vê o sinal, faz a terapia, papapá, volta, sai e entra o outro. É o que se chama serializado, como se nós fôssemos todos iguais um ao outro, como um saco de feijão, né? Sem nenhum momento esse sistema objetivado permite que flua aquilo que nos é mais característico do mundo, que são as emoções. No caso da saúde, a emoção de estar sofrendo, angustiado, inseguro, infeliz, sem saber o futuro. E, do outro lado, a emoção de você saber que tem algo que pode oferecer, que pode ser resolutivo, que pode ser companheiro, que pode ser camarada. Bom, esse é o primeiro, quer dizer, na vida a gente aprende a ser desumano o tempo inteiro. E quando vem a humanização, a ideologia é tão forte que a gente aprende como se fosse aquela coisa, humanização, não. Entendeu? Quer dizer, dificilmente a gente pensa quando organiza um serviço, quando bota um prontuário, quando arruma um quarto de uma enfermaria, a gente pensa com humanização. A gente pensa com objetividade. A gente pensa com a racionalidade. Quando se organiza a burocracia de uma unidade de saúde, de uma gestão, por exemplo, é difícil colocar nesse mundo racional, objetivado, produtivo, né, algo que não seja pautado por esses valores, ou algo que seja do que a gente está chamando de características do ser humano. Ao lado disso, aí eu já queria, então na nossa vida, nós somos cotidianamente desumanizados, e aí quando chega uma conjuntura que permite a formulação de uma política como a política de humanização, que é a mesma conjuntura que permitiu que eu digo não é que permitiu não, é que permitiu porque nós, os atores, fomos lá e pautamos e brigamos e saiu a política, né? É a mesma conjuntura na qual existe a Política Nacional de Educação Popular. E um tempo atrás eu estava no Rio discutindo sobre isso, e é interessante, a Política de Educação Popular, que vai ser lançada por agora, né? E a Política de Humanização, são duas políticas do Ministério da Saúde desse país chamado Brasil, que foram pautadas não por necessidades objetivas, mas por desejo. Sabe? Quer dizer, não tinha nenhum dado objetivo, nenhum percentual, nenhum índice, não tem um índice de desumanização, tem? Como tem o IDH, tem, índice de humano não tem. Então não tinha nenhum percentual de 90% dos brasileiros são desumanizados para justificar a política, que geralmente as políticas são justificadas pelas necessidades, né? Assim como não tinha 100% ou 80% dos brasileiros deseducados popularmente, que justificasse uma política de educação popular. Então, veja, a gente consegue até, numa conjuntura como essa que nós estamos vivendo, forçar digamos assim, uma coisa inédita, que é a formulação de uma política que não tem como objetivo nenhuma necessidade imediata. Ela o que guia a política de humanização e a política de educação popular, que eu estou tomando como exemplo, é o desejo de. Ora, uma política que nasce do desejo e não da necessidade, não é uma política que, digamos assim, tenha um caminho promissor pela frente. Quando uma política nasce do desejo, significa que nós vamos ter muito o que fazer para poder esse desejo se transformar em realidade. Sejam coisas objetivas, sejam coisas subjetivas, sejam coisas que às vezes não dá nem de um lado e nem do outro, mas são coisas que vão depender da nossa atuação como cidadão no mundo
mais amplo, que é o mundo da política maior. Então, ele já está me mostrando ali várias vezes o mesmo quadro. Já vai mudando os minutos, ou é o mesmo 5 minutos? Eu sei que pode atualizar. Ele fica falando 5 minutos. Aparece a bomba também. Mas eu queria mostrar a bomba. Ah, bom. Então, já antes da bomba explodir, só para a gente finalizar, bom, então a gente reconhece que há a necessidade da gente ir buscar esta humanização que a sociedade ou o modo capitalista, seja lá o que foi, nos expropriou, sugou da gente. Aí voltando à minha pergunta. E a maleta? Será que é um dispositivo para, a partir do que tem na maleta, a gente conseguir fazer esse papel que a velhinha colocou e também, de ser o educador no sentido de ser aquela criatura que faz com que, a partir de alguns dispositivos, ajude as pessoas a verem aquilo que até então é invisível ao seu olhar. Eu digo sempre que educador é aquela criatura que cria problemas, que diz onde tem problemas, quando todo mundo achava que já estava tudo resolvido. Aí chegou a doidinha, o educador e disse, não, aqui não está resolvido ainda, tem mais buracos embaixo. Então, a pergunta que eu faço é, será que ao utilizar os DVDs da maleta, isso permite que a gente, nesse educador problematizador, consiga ir mapeando, fazendo uma cartografia, daquelas pessoas que existem e que tenham esse grau de humanidade para a gente poder aproveitar, para a gente poder potencializar? Ou aí eu volto para a pergunta que eu fiz, aonde é que está a humanização? Será que nos nossos colegas de trabalho? Será que além dos nossos colegas de trabalho, no nosso grupo, além do nosso grupo, que outras organizações a gente pertence? Porque em cada um desses lugares, a gente tem que ir todo. E, como eu falei, a objetividade do mundo faz com que, se a gente pertencer a 5 entidades ou organizações, em cada uma delas a gente cumpre um papel como se a gente fosse 5 em um só. É quase um bombril e uma utilidade. Que eu chamo quase a um pé da esquizofrenia. Porque no decorrer do dia a gente assume várias personalidades ao mesmo tempo. Tem horas que o trabalho exige que você seja o pensador, o fazedor, o entregador dos ofícios, o digitador e, se duvidar, o responsável pela limpeza. Nesse processo todo de desumanização, aí eu volto à pergunta de novo, que coisas é que a gente pode fazer para tornar isso que existe latente na gente, invisível, de uma maneira visível e que a gente possa usar como uma ferramenta para transformar a nossa vida de cada um, a nossa vida em grupo e as instituições. Afinal de contas, as instituições são feitas por nós. As regras, as leis, a maneira de se organizar, somos nós que fazemos. Se a gente não tiver essa capacidade de vencer a tendência sensual e atrativa,